Jejum da Definição. Dia 11 de outubro, às 19h30, início das 12 horas de jejum, com o encerramento no dia 12, das 7 às 8 horas da manhã. Jejum da Definição. E Jesus disse: está consumado. Se você tem questões indefinidas na justiça, na família, nas finanças, se ainda está com a saúde debilitada e falta paz no espírito, entre de cabeça neste jejum. E com certeza, Deus consumará tudo aquilo que está tirando sua alegria. Ministério Mudança de Vida. Há 15 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2011, Isaac semeou naquela terra. E naquele mesmo ano, colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Diga: eu creio nisso. E possuo essa promessa na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler duas referências. Vamos começar com Daniel. Eu penso que teremos que ler, sim, os 31 versículos, apesar de ser bastante. Mas penso que uma coisa puxa a outra e assim se encaixa bem para que você tenha um entendimento da história. Então é melhor que a gente leia. Daniel 5, do 1 ao 31. E depois temos mais uma referência. Daniel, capítulo 5, 1 a 31. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres. E com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei, os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro, que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém. E o rei, os seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvavam. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede. Na parede mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Os gritos do rei mandaram chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho. Terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição
nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Beltsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltsazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Assim, Daniel foi levado à presença do rei e lhe disse: você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos deuses está em você, e que você é um iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios e os encantadores à minha presença para lerem a inscrição e me dizerem o seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o significado, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro? No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava, a quem queria poupar, poupava, a quem queria promover, promovia, e a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu. Até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Mas tu, isso aqui, esse versículo aqui, responde tudo. Se eu lesse só ele, e você conhecesse o resto da história e isso entrasse, então todos teriam um grande avanço, todos nós. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, diga comigo, embora soubesses de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres, as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida
e todos os teus caminhos? Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado dessas palavras, mene. Deus contou os dias do teu reino e determinou seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Peres, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto e Dário Medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Ok, embora soubesses de tudo isso, no 22, se todos entendessem e fizesse uso de exemplos como Daniel contou resumidamente toda a história que o próprio Belsazar conhecia muito bem, a história do homem mais poderoso da face da terra antes dele, o Nabucodonosor. Ele foi o rei da Babilônia e não havia ninguém maior, nem mais forte, nem mais poderoso, com mais poder do que ele. E tudo que ele recebeu, ele usou muito mal. Ele se tornou um homem arrogante, orgulhoso, soberbo, teimoso, porque por mais que ele já tivesse ouvido, ele não deixava entrar. Quando Deus falou com ele do que ia acontecer com ele, ele não deu crédito. Levou um ano, mas se cumpriu. E eu penso que esses 12 meses foi Deus dando a ele a oportunidade de dar crédito à sua voz. E Nabucodonosor não deu. De jeito nenhum. Ele continuou sendo o mesmo. Mesmo após ter recebido o aviso de Deus. Perdeu o reino, ficou louco. Do nada. Ele ficou completamente, ele perdeu o juízo. E se tornou um animal. Agia como um animal. Ficou 3 anos e meio como um animal. Sabe o que o homem mais poderoso da face da terra se tornar um bicho? Um ser completamente irreconhecível? Não dava para se reconhecer o homem glorioso? Porque ele perdeu totalmente a capacidade de raciocinar. O Belsazar viu tudo isso. Ele sabia, o próprio Daniel usou esse exemplo. Disse, isso tudo aconteceu com o seu predecessor. Ele teve tudo, quer dizer, mais do que você. Ele foi mais forte, mais poderoso e reverenciado do que você. E, no entanto, quando Deus falou com ele, ele não deu crédito. Ele usou tudo que Deus havia dado a ele para o mal. E você não aprendeu nada? Você mesmo vendo, você vendo tudo isso, não aprendeu nada, Belsazar. Ele não tinha aprendido nada. Por que algumas pessoas nunca aprendem? Porque são reincidentes. Por quê? Porque sempre são pegas na mesma área. Porque o diabo sempre as pega na mesma área. Por quê? Porque não estão
É uma questão de poder. Exatamente isso, de poder. Que poder está regendo, dominando, controlando a sua vida? Que poder? O poder de Deus? O poder do mundo? Do mal? Das suas vontades? Qual o poder que controla a sua vida? Porque alguns são reincidentes. Estão sempre cometendo os mesmos erros, caindo nos mesmos erros, seguindo na mesma direção. Porque, na verdade, se não mudar aqui dentro, se o coração não for transformado, não houver uma mudança aqui, aqui fora pode passar um tempo, mais um tempo, logo aquela pessoa vai voltar a cometer a mesma coisa, erros na mesma direção, da mesma espécie, do mesmo tipo. Porque é um controle, um poder maligno, controlando. Ela não foi liberta. E sendo assim, todas as vezes que ela é alvejada pelo mal, ela é atacada. Ela não tem poder para dizer não, ela não raciocina. Ela se perde. Era para Belshazar fazer uma loucura dessa. Mandar trazer tudo que era sagrado, consagrado a Deus, para usar numa festa de orgia e adorar deuses fabricados e inventados. Ele não sabia que isso era errado? Sim, ele sabia. Quantas pessoas que estão cansadas de saber o que é errado, mas elas vão lá e fazem mesmo sabendo que é errado. Eu sei que é errado mentir, mas eu minto. Eu sei que é errado mentir. Tem gente que até já confessa como se isso fosse uma grande vantagem. Sabe, eu sei que é errado mentir, mas eu tenho que mentir, não é? Eu sei que é errado essa teimosia, mas eu sou teimoso. Eu sei que é errado ser orgulhoso, mas eu sou orgulhoso. Eu sei que é errado ser um carnal, ser uma pessoa assim, mas eu sou. Ah, tudo bem. Eu sou assim e acabou. Bom, e a palavra? O que estamos fazendo então? Estamos servindo a Deus, amamos a Deus, queremos ir morar no céu? O que estamos fazendo aqui? Não se pode servir a dois senhores. Não adianta cochear em dois pensamentos. Não adianta ter mente dividida. Não adianta ter pensamento dobre. Ou você vai ser de Deus ou não vai ser de Deus. Não pode se perder tempo. Muitos estão perdendo tempo. Muitos. Nabucodonosor não foi avisado. Ele subiu. Ele chegou ao ponto mais alto desta terra. E desceu ao mais baixo também. Porque alguns têm que ser assim. Num dia ele era o homem mais poderoso do mundo. No outro ele era um louco. Um maluco que comia grama junto com os animais. Que não raciocinava. E ele foi avisado um ano antes. Que se ele não mudasse. Ele ia se tornar um animal. Olha como as coisas podem acontecer. Num dia, Nabucodonosor era o homem mais poderoso, reverenciado, temido, exaltado, glorioso da face da terra. Num outro, ele era um ser humano que agia como um bicho, como um animal. Ele desceu ao mais baixo nível. Para quem subiu tanto, descer ao mais baixo nível, foi uma queda além do que se podia imaginar. O Belshazar viu tudo isso. O Belshazar
Belsazar sabia de tudo isso. E sabe o que ele fez? Ele fez exatamente aquilo que ele sabia que não podia fazer. E como ele era uma pessoa totalmente consciente, não teve uma segunda oportunidade para ele. Ele não teve. Ele era totalmente consciente. Ele não teve uma segunda chance. Naquele mesmo dia, ele foi assassinado. Porque, olha o que foi dito aqui. Embora soubesses de tudo isso, foi lá e fez o que não devia, Belsazar. Oh, minha gente. Ele usou o que era sagrado para a imoralidade. Ele usou o que era sagrado para adorar deuses estranhos. Ele usou o que era sagrado. Quantas pessoas que são conscientes e faltam com temor. Quantas pessoas que usam aquilo que Deus lhes deu para o pecado. Quantas pessoas que um dia estavam doentes e Deus lhes deu saúde e hoje elas usam um corpo saudável para a imoralidade. Quantos que um dia estavam na miséria e Deus lhes prosperou e passaram a usar a prosperidade para alimentar sua carne. Eu nunca vou me esquecer de um testemunho que eu vi a menina, a moça testemunhou que ela sonhava ter um carro. E ela buscou de Deus um carro. E ela disse, Senhor, me dê um carro que é para vir na tua igreja, que é para te buscar. E Deus foi tão bom com ela, deu um carro zero. Sabe o que ela fez após o carro zero? Aí lotava o carro de amigos e amigas e ia para a balada. Aí um dia chegou toda que manquitola, com uma coisa aqui, uma grade enorme na perna, sujeita a amputar a perna, aquela, não sei o que aconteceu, se não consolidava o quê. Tinha sofrido um acidente, não sei quem estava ferido, outro estava ferido, ela ficou naquele estado, o carro deu perda total, não tinha seguro, acabou tudo, e sujeita a perder a perna. Mas, Senhor, me dê este carro, porque eu vou usá-lo para ir à tua casa. Quando estava com a chavezinha do seu carrinho novo, vamos para a balada. E passava a madrugada na balada. Quantos que Deus lhes deu vitória? E muitas vitórias. Para quê? Para ser usado para o pecado? Para ser usado para a carne? Para ser usado para o mal? Não. Deus não deu desconto ao Belsazar. Porque ele pegou tudo que era santo, consagrado, e usou naquilo que não devia. E toda vez que uma pessoa pega aquilo que é santo e usa em coisas erradas, imorais, mundanas, Deus jamais vai apoiar. Jamais. Jamais. Deus vai abençoar. Deus não lhe deu um negócio. Deus não lhe dá uma bênção. Uma casa. Bons móveis. Uma televisão maravilhosa. De última geração. Para passar pornografia. Um carro com todos os opcionais importado para te levar para o pecado. Um corpo saudável, inteligência, para agora usar tudo em coisas vãs. Não. Ele pegou tudo que era santo e usou em tudo que era sujo, desprezível e abominável a Deus. E quando ele estava fazendo aquilo, foi insuportável para Deus, porque ele era consciente.
E a Bíblia diz que o culpado Deus não tem por inocente. Não adianta uma pessoa tentar se esquivar e... Não, eu não sabia. Como não? Ele sabia. O próprio Daniel disse para ele, embora soubesses de tudo isso, você foi lá e fez tudo o oposto, tudo o contrário. Embora você soubesse de tudo. Embora você soubesse o que deve, o que não deve, onde situações erradas, escolhas erradas vão te levar. Você vai lá e faz de novo. Você vai lá e faz, aliás. Você vai lá e faz. Então as pessoas às vezes não pensam. O Daniel deixou bem claro para o Belsassar que ele deveria ter usado o exemplo de Nabucodonosor para fazer diferente. E muitos não só têm exemplos, N, da vida dos outros, como na própria vida. Na própria vida, a pessoa já se deu mal antes, quando tomou uma decisão, uma direção errada. E se deu mal. Por que daria certo agora? Engraçado que eu sempre ouço a mesma coisa quando uma pessoa deixa Deus e perde tudo. Perde a vida, perde a paz, perde tudo. Então, é que daí eu comecei a ficar cansada. Aí eu comecei a achar a igreja longe. Aí eu comecei a achar que eu podia ficar em casa. Aí eu achei que dava para levar, sabe? Eu achei que minha vida ia continuar. Como assim? Como uma pessoa pode achar que ela vai continuar vencendo sem Deus? Como? Como? Vamos analisar. Como pode passar pela cabeça de uma pessoa que ela vai continuar vencendo, sendo abençoada, longe de Deus. E a bênção te acompanhará. Mas quando diz a bênção te acompanhará, é quando uma pessoa permanece na bênção de Deus, andando com Deus. Se uma pessoa não anda na direção de Deus, se uma pessoa não está na direção de Deus, se uma pessoa não está dentro da vontade de Deus, se uma pessoa não está dentro da vontade de Deus, ela não vai continuar a vencer. Ela não vai vencer. Se você sai da vontade, você não vai vencer. Não tem como uma pessoa continuar vencendo longe de Deus. Não tem. Embora soubesses de tudo isso, mas tu, Belsassar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Embora, mesmo sabendo de tudo, você foi lá e fez tudo aquilo que você sabia que era errado. Vamos aqui para 1 Coríntios 10, 1 a 13. Coríntios 10, 1 a 13. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a mesma nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés,
todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram, por favor, diga comigo, essas coisas ocorreram. Como exemplos para nós, para que não cobicemos, de novo, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, ou em outra tradução, tentar o Senhor, como algum deles fizeram. E foram mortos por serpentes. Não se queixem, como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar em pé, cuide-se para que não caia. Cuide para que não caia. Todos receberam condições para saber o que era certo, errado. Todos receberam de Deus. Todos receberam o mesmo alimento, a mesma bebida espiritual. Nenhum podia dizer, para mim foi menos, sabe? Deus não me deu a direção como deu aos outros, não me deu condições para isso ou para aquilo como deu aos outros. Todos receberam. Mas o Senhor não se agradou de todos eles, a Bíblia diz. E a Bíblia diz, isso aqui ficou registrado para que vocês, como eles, não cobicem coisas más. Porque muitos deles foram idólatras. E quando uma pessoa coloca alguma coisa no lugar de Deus, é uma idolatria. Porque goste a pessoa sim ou não, aceite sim ou não, isso não vai mudar. O primeiro lugar é de Deus, primeiro é para Deus, sempre com Deus. A prioridade da vida de uma pessoa deve ser Deus. Uma pessoa pode até não dar prioridade a Deus, honra a Deus, mas tem que saber que o primeiro lugar foi determinado pelo próprio Deus, que é dele. E se você não dá o primeiro lugar a ele, você está errando. O primeiro lugar é para Deus, a prioridade é Deus. E muitos cristãos não entenderam isso. O primeiro lugar é para Deus. Muitos, tudo que buscam, como diz a Bíblia aqui, é comer, beber e farriar. Muitos só estão preocupados com isso, com o que ele vai comer, beber e o quanto pode farriar. Isso sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Que muitos se levantaram, se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Quantas pessoas que quando Deus as abençoou grandemente, internamente, só a impureza passou a reinar. E, consequentemente, as obras.
A Bíblia está falando de tantos que se queixaram. Não tinham motivos, mas viviam murmurando, queixando, reclamando. Foram mordidos por serpentes. Quantas pessoas que não sabem fazer outra coisa a não ser se queixar? Só isso. Do jeito que Deus fizer, nunca estará bom. Tem gente que ele tem o vício da murmuração mesmo. Ele é um murmurador, ele se queixa de tudo. Da hora que ele se levanta até a hora que vai deitar. Esse tipo de gente não tem como prosperar. Está escrito aqui o que foi acontecendo com cada um deles. A terra, para os idólatras e aqueles que viviam farriando, a terra foi aberta e engoliu a muitos. Para os que viviam se murmurando, foram picados por serpentes. E aqueles que viviam no pecado, o anjo os destruiu. E assim por diante. Foram tendo suas mortes, cada um de um jeito, mas foram morrendo. Foram sendo destruídos. Porque o Senhor não vai apoiar. Estamos falando, a Bíblia está falando de gente que bebeu da mesma bebida, comeu da mesma comida, ou seja, teve acesso, condições de saber o que fazer, o que é certo. Mas foram lá e fizeram o errado. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não copicemos coisas más como eles fizeram, não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos tentar o Senhor como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixe como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Você vê que as pessoas vão trabalhando para serem destruídas das mais diversas maneiras por causa de suas atitudes. Por causa de suas atitudes. Não priorizam a Deus. Só querem alimentar a carne. Pendem para o lado errado. Vivem tentando a Deus. E tentam a Deus, e tentam a Deus. E se queixam da vida, se queixam de Deus, se queixam das coisas. E o Senhor está dizendo, não foi dado nenhum desconto para eles não. E foi deixado aqui como exemplo para mim e para você, porque quem está em pé, cuide para que não caia. Minha gente, é uma palavra, sim, é uma palavra dura, mas é uma palavra de grande vitória, que leva uma pessoa que quer vencer a vitória. Deus quer abençoar o seu povo. Mas por quê? Porque mesmo sabendo o que se deve ou não fazer, muitas pessoas sempre optam por fazer aquilo que Deus já disse não faça. Não faça isso. Por favor, não faça isso. Quantas vezes a palavra já veio, a pessoa foi orientada, ela foi dirigida, mas ela continua seguindo na direção oposta. Vai, vem, olha lá, pendendo para a mesma direção, fazendo as mesmas coisas. Já não aprendeu? Será que algumas pessoas não aprendem nunca? Sabe, eu conheço gente que nunca quis aprender com Deus. E vive uma vida lamentável. Mas não aprende com Deus. O orgulho não deixa. A teimosia, a arrogância. Não deixa.
fraqueza. A pessoa aceitou, eu sou fraco. O poder do mal já tem controle sobre mim, eu sou fraco. Como pode? Isso não entra. Por mais, sabe, se eu não conhecesse tanto pessoas, alguns casos eu diria, isso não pode ser verdade, meu Deus. Às vezes já me deparei diante de situações de eu olhar e dizer assim, não pode ser verdade. Se eu não estivesse vivendo, se eu não estivesse presenciando, se não estivesse diante de mim, eu diria, se alguém me contasse, eu diria, essa pessoa está exagerando, não pode ser verdade. Por isso que cada dia que passa, eu insisto mais, eu apelo para a sua inteligência. Vamos, eu apelo para a sua inteligência. E você deve fazer isto. O que é a vida? Será que uma pessoa vai aceitar viver de altos e baixos? Mais baixos do que altos, porque nunca muda? Será que não é possível parar e dizer, bom, eu tenho um problema. Sim, eu sou fraco nisso. Eu sei o que eu não devo fazer, eu sei, eu preciso mudar isso. Senão a minha vida será uma vida decadente, humilhante. Eu não quero isso, Deus tem mais para mim. Deus tem. Mas por que não entra na cabeça de algumas pessoas que algumas coisas não deram certo ontem, não vão dar certo hoje? Aquilo que Deus já disse não ontem, Ele continua dizendo não hoje. Por que não entra na cabeça de algumas pessoas? Toda vez que você se queixar, Deus não vai gostar. Que você tentar a Deus, Deus não vai aceitar. Todas as vezes que você pender para o mal, para o pecado, todas as vezes que você usar o que é santo para coisas erradas e imorais, Deus não vai apoiar. Não deu certo para Nabucodonosor, deu menos certo ainda para Belsazar, não deu certo para o povo de Israel, não vai dar certo para mim nem para você. Não adianta, toda vez que você mentir, toda vez que você enganar, toda vez que você for errado nas suas, tomar a atitude errada, toda vez que você pender para a direção oposta em que Deus tem te dirigido, vai dar errado. Todas as vezes. Eu apelo para a sua inteligência e penso que é o que o Espírito Santo está fazendo. Tem algumas pessoas que já viveu mais do que tem para viver. E viveu errado. Compreendeu? E viveu errado. Já viveu mais tempo do que ainda tem para viver. E viveu errado. E se não mudar, vai viver o resto que ainda tem de vida muito mal. Porque tem gente que mesmo sabendo que parte da vida fez um monte de escolhas erradas, continua fazendo escolhas erradas agora também. Continua. E isto é inteligente. Pense a respeito. A Bíblia, se você ler Provérbios, se você ler, eu te dou N histórias de pessoas que foram arrogantes, soberbas, teimosas e que morreram de uma forma lamentável. Temos o Saul, que se suicidou. Temos o Uzias, que morreu leproso. E aí vai. O
Nabucodonosor virou um animal e só não morreu daquele jeito porque quando lhe veio o entendimento, ele reconheceu a grandeza de Deus. Mas eu passo horas falando. Nós sabemos bem o que aconteceu com os imorais, com os mentirosos, com aqueles que deixaram a Deus. Minha gente, não pode ser ignorado uma coisa. Quem te deixa, o nome é escrito na areia. Toda vez que uma pessoa deixa a Deus, o nome daquela pessoa é escrito na areia. Aí você já deve ter, alguma vez, escrito algo na areia. Passa o pé, já apagou. Joga uma água. Vem um ventinho. Acabou. Já apagou. Já apagou. Ou seja, a pessoa desaparece. Aquilo que Deus fez por ela, tudo se vai. Apele para a sua inteligência. Manifeste uma fé que usa a cabeça. Usa de inteligência. Pensa a respeito. Espera aí, quem eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou? Quem? Que tipo de pessoa sou eu? Eu tenho uma tendência para essa direção? Eu tenho uma tendência a ser um imoral? Um mentiroso? Um fraco? Uma fraca? Isso é estúpido, ok? Isso é estúpido. Isso é estúpido. E se eu agir assim, eu vou fracassar. Não se engane. Eu posso lhe dar várias reuniões só te dando versículos. Não se engane, não se deixe enganar. Não termina bem. Se quando você tinha 20 anos, você tomou uma atitude que você se deu mal, você pode tomá-la aos 30, aos 40, aos 50, aos 60, aos 100, se você viver, você vai se dar mal. Se aquela atitude foi contrária à vontade de Deus, não adianta, pode mudar o tempo. Toda vez que você for lá e fizer a mesma coisa, você vai colher. E sabe o que é pior? Tempo passa e não volta. E algumas pessoas não têm como recuperar mais perdas que elas tiveram. E continuam sofrendo perdas, porque continuam agindo de forma que Deus já disse, não. Não. Mas tu não se humilha, você não se humilhou, Belsazar. Mesmo sabendo de tudo que aconteceu com Nabucodonosor, você foi lá e fez. O que te deu na cabeça? De pegar o que era sagrado para usar para coisas imorais. Você vê? O que acontece com a pessoa? Vamos, estude sua mente. O que acontece com a sua mente? Porque mesmo sabendo onde não deve ir e onde não deve pisar, e o que não deve fazer, ainda vai lá e faz. Por quê? Onde está a inteligência nisso? Quantas vezes Deus já disse, não pense assim, não permita que esse sentimento fique aí, não permita que essa atitude continue fazendo parte da tua vida, não siga nessa direção. Deus fala com você, você sabe que você sabe. E você sabe. E por que vai lá e cede? Ó, bispa, eu sou fraco, ok. Tá bom, maravilha, admitiu que é fraco, mas isso não é o bastante. Tem pessoas que eu conheço gente que fala há décadas que eu sou fraco. Ah, que lindo. Vou te admirar porque você admite há décadas que é fraco. Isso vai melhorar a sua imagem?
Porque você foi sincero em dizer, eu sou fraco. Bom, eu admito que sou fraco. Ah, eu sou fraco. E vai ficar assim. Eu sou fraco, pronto, acabou. Bom, eu sou fraco. Sabe, eu aceito todas as derrotas e mazelas e fracassos, porque eu sou fraco. Como pode? Pense a respeito, por favor. Quantas pessoas que podiam estar numa outra situação familiar ou financeira, profissional, numa outra condição de vida, mas elas estão sempre cometendo os mesmos erros nas mesmas áreas e seguindo na mesma direção e fazendo as mesmas coisas, e assim por diante, vamos. Apele para a sua inteligência. O tempo está passando. O tempo está passando. Quantas pessoas que podiam estar finalizando esse ano numa outra condição, mas trabalharam, não para terem mais um grande ano, mas para terem um ano pior do que já teve aí para trás. Porque mesmo sabendo o que deve ser feito, vai lá e faz. Mesmo você sabendo, Belsazar, você foi lá e pegou os vasos sagrados, consagrados, e usou para adorar seus deuses numa festa de orgia? E está aqui, ó. Todos receberam a mesma oportunidade, a mesma bebida, a mesma comida. Todos receberam. Mas foram morrendo no deserto, porque foram idólatras, imorais, só buscavam agradar a carne, viviam tentando a Deus e viviam murmurando. E a Bíblia está dizendo, você está em pé? Você julga que está em pé? Então agora cuida para não cair. Porque cair é fácil. Cuida para não cair. Pense a respeito. Deixa a mensagem entrar. Ela serve para todos nós. Para todos nós. Todos nós precisamos estar atentos e certamente o Senhor está trabalhando aqui. Olhe para seu coração, o que há dentro de você. Nós precisamos agir com sinceridade com Deus. E muitos não são sinceros com Deus. E você precisa entender que Deus busca corações sinceros. E eu penso que faltou inteligência em Belsazar, faltou inteligência no povo que estava na caminhada no deserto para chegar à terra prometida. E tem faltado inteligência em muitas pessoas que já chegaram, já subiram, já desceram. E agora muitos continuam trabalhando para descer, alguns para descer ainda mais, e alguns para nunca sair de uma situação ruim. Porque mesmo sabendo o que não deve ser feito, muitos vão lá e fazem. Pesado foste na balança e foi encontrado, foi achado em falta, foi dito para ele. Hoje o Senhor determinou o teu reino, pôs um fim no teu reino, porque o que você fez é imperdoável, Belsazar. Você vê, gente, que nós precisamos sempre tomar muito cuidado, porque há perdas, eu já falei isso. Há perdas na vida de pessoas conscientes que são irreversíveis. São irreversíveis. Há pouco tempo eu trouxe um testemunho de um rapaz, esqueci o nome dele, acho que está até no jornal. Acho que do Amauri, acho que é Amauri. Que ele era como ele deixou bem claro, um fariseu.
Conhecia a palavra, pregava. Já, não sei se naquele dia ele falou, mas ele pregava. E ele era empresário, tinha 4 casas de carne. E se envolveu num laço. Uma pessoa que dizia conhecer a palavra, se envolveu num laço. Foi parar na cadeia, ficou 10 anos preso em regime fechado e agora está em regime semiaberto. E que ele teve um encontro com Deus através do nosso trabalho no presídio. Mas ele usou essa expressão, quem estava aqui no dia, que ele precisou ir parar no cárcere, porque ele era uma pessoa consciente, conhecia a letra muito bem. Ele não usou de inteligência, sabe? Pessoas que perdem o temor e acham, não vai acontecer nada. Dá para recuperar. Aquele dia foi o último dia do Belchazar. Será que ele achou que ele ia mexer em coisas santas e ia terminar tudo bem para ele? Aquele foi o último dia da vida dele, como em vida, em tudo. Perdeu a vida, perdeu o reino, perdeu a vida. Acabou para ele. Porque é o que o Daniel falou, ele sabia o que não devia fazer. Apele para a sua inteligência. Sirva a Deus com a inteligência. Em nome de Jesus. Todos beberam de uma mesma bebida e comeram de uma mesma comida espiritual. Mas a maioria, o Senhor não se agradou da maioria deles porque eles cobiçaram coisas más. Apele para a sua inteligência. Coloque-se em pé, a mão no coração, por gentileza.